Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Rafael Silva, eu sou professor de Letras na Universidade Estadual do Ceará, campus Aracati. Acho que todos já estão familiarizados com a história de que há cerca de um ano, pouco mais de um ano, Aracati recebeu um campus da UES, que é motivo de alegria para nós todos, tanto do Aracati quanto do Ceará e do Brasil, porque é a chegada de cursos de letras, inglês, letras, português e matemática aqui na região. E tem sido muito gratificante para nós, professores, mas eu imagino que também posso dizer para os estudantes que têm convivido nesse novo ambiente universitário, a possibilidade de entrar em contato com temas diversos, com propostas que visam ao desenvolvimento da sua formação, e isso não tem preço, né? Eu cheguei com uma formação em Minas Gerais, na área de estudos clássicos, estudando literatura grega, literatura latina, língua grega, língua latina, e quando cheguei aqui ao Aracati, me surpreendi com a pujança da cultura local, tanto que vários dos meus projetos atuais são voltados para a produção literária de autores daqui. Isso com o Aracati Literário e também com o projeto Mito em Cena. A gente tem os autores locais à luz do que é essa formação mais ampla, em outras culturas, em outras línguas, e essa troca tem sido extremamente gratificante. E um pouco assim, coroando esses trabalhos dos últimos anos, é que eu apresento essa publicação para a Editora Minema, da qual a gente vai falar hoje, intitulada Nós Filólogos. É uma tradução que eu realizei de um livro, na verdade, de uma série de notas do então filólogo, depois mais conhecido como filósofo, Friedrich Nietzsche, um autor prussiano, alemão, que tem uma influência profunda sobre o pensamento contemporâneo em termos filosóficos, mas cada vez mais é reconhecido pelas suas grandes contribuições enquanto um jovem professor de filologia clássica para o campo de estudos da antiguidade. Isso engloba o estudo do grego antigo, da literatura grega antiga, do latim, da literatura latina, evidentemente também das literaturas orientais que ele pretendia ou ele sugeriu trazer para o campo da filologia e, obviamente, também para a história antiga, para a filosofia antiga, porque a proposta do Nietzsche é uma proposta formadora. E aí, essas notas que ele escreve em 1874, tendo ali cerca de 30 anos de idade, é justamente dentro de um projeto mais amplo chamado Considerações Extemporâneas ou Intempestivas. A tradução desse termo é um pouco complexa, em alemão, um Zeitgemäße. A gente tem aí a noção de Zeit, tempo, Maß, medida, mais precedidas pelo prefixo negativo Zeitgemäße. Então, são reflexões ou considerações contra a medida do tempo. De certa forma, se colocam em resistência ao tempo presente, em resistência às modas, aos modismos. E por que é que ele propõe isso? Porque enquanto alguém que estudou a antiguidade, ele teve um contato profundo com a cultura espartana, a cultura ateniense, a cultura romana, e à luz desse contato, ele detectava que várias das tendências contemporâneas eram extremamente perniciosas para a formação do indivíduo. Dentre essas tendências perniciosas, dentre muitas outras, ele mencionava justamente a ideia de que o estudo do passado deveria ser feito fechado no passado. Aquela ideia do historicismo alemão tradicional de que a gente estuda o fato pelo fato. Isso não deve ter aplicação nenhuma no presente, isso não é da ordem de um ensinamento para a vida. A gente estuda o passado enquanto um objeto científico. E a proposta do Nietzsche é justamente, de certa forma, desmascarar o que tem por trás dessa pretensão de objetividade do positivismo, dizendo, olha, se vocês dizem que o estudo do passado não interessa ao presente, é porque vocês estão escondendo o que é que esse estudo tem trazido para o presente. Então, a gente já encontra ali uma certa denúncia de expedientes eurocêntricos, de valorização do passado greco-romano para expedientes colonialistas, por exemplo, imperialistas europeus.
essa ideia de que apenas a alta cultura seria uma prerrogativa europeia, greco-romana, em detrimento daquela de outras culturas americanas, africanas, asiáticas. Então, há vislumbres dessa crítica proposta ali pelo Nietzsche, mas muito mais do que isso. Porque o Nietzsche não está propondo que nós retornemos no estudo aos gregos e romanos para encontrar lá exemplos da atitude possível no presente. Está dizendo, olha, à luz do passado, a gente pode propor resistências às modas do presente, não para tentar voltar ao passado, mas para propor algo diverso, algo diferente. E é justamente essa abertura ao futuro que me interessa tanto nesse trabalho. Eu, pela primeira vez, traduzi esse texto durante a minha tese de doutorado, e aí, depois, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Entrei em contato com o Felipe Campos, que está aqui, representante da editora Minerva, sugeri para ele a publicação do texto, e aí a gente entrou num processo de revisão da minha primeira tradução, depois elaboração das notas, depois teve o aporte dos revisores do texto, que conheciam alemão, obviamente conheciam português, fizeram o roteiro, sugeriram alterações, às vezes, na proposta de tradução de trechos em latim, e isso foi muito enriquecedor para a versão final que chega agora. Que é um texto, então, que passou por uma primeira revisão lá enquanto produto do doutorado, foi lido pelo meu orientador, Teodoro Renan Assunção, pelo meu co-orientador, Nabil Araújo. Depois passou, então, pelas mãos do Alex Mazante Júnior, revisou lá na Minema. Foi escolhido ainda pelo Alexandre Razegal, professor na USP, e pelo próprio Felipe Campos. Então, assim, foi um texto que foi sendo melhorado ao longo de anos. A primeira versão dele foi produzida em 2019, e desde então se passaram 5 anos de transformações desse texto, que se enriquece, inclusive, com muitas notas, né? Quando eu apresentei parte desse material para os estudantes, alguns deles aqui hoje, alguns comentaram, mas, professor, tem mais nota do que texto do autor. E aí eu tentava colocar a pergunta para eles, mas as notas, elas são inúteis, elas são só um floreio, ou elas dão um arcabouço de informações que são importantes para serem levadas em conta na interpretação que está sendo proposto. Então, é nessa chave que eu tento entender essa publicação como uma contribuição tanto para quem estuda a antiguidade greco-romana, antiguidade em geral, quanto também para quem se interessa por filosofia contemporânea, em especial as contribuições do Nietzsche, porque nessas duas chaves a gente tem ali um potencial enorme, enorme. Como eu dizia agora há pouco, a abertura que esse texto propõe no que diz respeito ao estudo do passado com vistas a um futuro alternativo é aquilo que mais me inspira no meu trabalho ainda hoje. Eu tive presente a satisfação de receber uma notícia muito boa no dia de hoje, que foi a aprovação de um artigo em uma das melhores revistas de literatura brasileira contemporânea do Brasil, da UNB, um artigo sobre a obra do Antero Pereira Filho, que está aí presente, e o que é, de certa forma, também um presente do próprio Antero, que aniversaria no dia 30 de novembro. Antero, cuja obra é muito dedicada ao estudo do passado do Aracati, mas acho que ele é talvez a pessoa mais indicada para dizer que esse estudo do passado não é fechado no passado, não é uma tentativa de mumificar o passado, não é tentativa de manter esses objetos dentro de um antiquário intocáveis, mas justamente o contrário. É uma proposta de potencializar o presente por meio de um conhecimento interessado do passado em vista de um futuro diferente. Então, essa convicção que me surgiu lendo os trabalhos historiográficos do Nietzsche, de crítica da historiografia que ele propõe, me ajudam a entender autores, às vezes, muito próximos de nós. No caso do Anterinho, a gente poderia pensar em outros também, que surgem aí, digamos, como material muito potente para repensar o passado e propor futuros alternativos. Então, com isso, eu termino aqui a minha breve introdução sobre esse livro. Eu agradeço muito a presença de todo mundo. Eu sei que, numa terça-feira, meus estudantes estão aí sem muita opção, porque hoje eu daria aula originalmente. Aproveito para fazer um breve esclarecimento. A escolha do dia
foi totalmente, digamos, causada pelo destino, né? Ela foi fadada. Porque o Felipe Campos está aqui, ele veio para um evento da UFC, que acontece nessa semana, e ele me propôs, ele falou: Rafael, será que a gente poderia fazer um lançamento aí no Aracati, do seu livro, ou na segunda ou na terça, né? Ou no dia 25 ou no dia 26? Eu falei: olha, a gente está entre a cruz e a espada, porque lançar um livro na segunda-feira é ruim. Numa terça-feira também é ruim, mas na segunda é pior, né? Então vamos na terça, calha de ser exatamente o dia do meu aniversário, mas eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com essas coincidências de datas, elas várias vezes me perseguem, e nesse caso foi uma coincidência muito feliz, né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui no dia do aniversário, lançando um livro com um público maravilhoso de pessoas queridas, algumas que eu conheço há muito pouco tempo, mas que já são super queridas para mim, outras que eu conheço basicamente desde que eu fui gestado, né? Minha mãe está presente aqui. Então é uma maravilha estar nessa noite com vocês. Eu agradeço muito a presença de todos. E agora eu chamo ao palco para se juntar a mim o professor Cristiano Araújo, um colega aqui na UES. Um salve de palmas para ele. E o editor, como eu já falei, né, Felipe Campos, grande diferente de gente, estudioso, também, formação da Universidade de São Paulo. Sejam bem-vindos, por favor, se sentem. Eu não vou fazer exatamente apresentações formais de nenhum dos dois, mas eu agradeço muito a ambos por terem aceitado o convite para estar aqui, comentar um pouco sobre essa obra, comentar um pouco sobre a coleção da Editora Minemo. O Cris é um colega queridíssimo, chegou aqui para atuar na área de literatura comigo no Aracati. Tem uma formação vastíssima, que inclui não só letras, mas também teologia, outras áreas, né, da história, da educação. Tem um currículo vastíssimo, e para mim a interlocução com ele é sempre genial. Sempre aprendo muito escutando o Cris, independentemente do assunto. E o Felipe Campos, tiro o chapéu totalmente, alguém que sabe de todos os assuntos, que vai de sânscrito, grego, latim, literatura brasileira, contemporânea, moderna, e uma figura queridíssima também, a gente se conhece há uns 3, 4 anos, mas a admiração já é profunda. Tá? Eu passo a primeira palavra ao Cris, agradecendo pela presença, Cris. Valeu. Uma honra estar aqui nesta noite participando deste lançamento e desta convocação a nós, a todos nós, em relação ao esforço que é o trabalho intelectual. É sobre isso que a minha breve fala tratará. E, na verdade, estou aqui não apenas como colega, né, de área, somos da mesma área, que é a literatura, mas também encontro-me aqui como fã. Sou seu fã, de verdade. E direi isso demonstrando dentro dessa fala. O livro que temos em mãos e está aqui à nossa frente é fruto de um trabalho intelectual de muitos anos. De muitos anos. E isso é um convite para cada um de nós. A tradução, na verdade, né, do nós filólogos, na verdade envolve também muito mais do que tradução. Se você pegar a obra, você vai perceber que ela é traduzida do alemão para a língua portuguesa, mas também o professor Rafael fez outras ações, como, por exemplo, a escrita da introdução geral em português, em língua portuguesa. Tem também o trabalho de notas, que é uma área maravilhosa. À medida que você avança nos estudos na área de letras, você vai e produz também trabalhos acadêmicos e lê obras, você passa a perceber que as notas, quer sejam de rodapé, notas explicativas, é um trabalho de meta-escrita, é a escrita da escrita do livro maravilhosa. Se você fizer uma leitura acurada, atenciosa, somente nas notas de rodapé neste livro, você vai aprender coisas maravilhosas para a sua percepção. Então, além do trabalho de tradução, o trabalho da escrita, da introdução geral à língua portuguesa, as notas, que é um trabalho que envolve grego, latim, alemão e etc. Também tem a apresentação da obra, né, que originariamente também é uma tradução do inglês para a língua portuguesa,
E o pós-fácil, escrito em francês também, né, teve essa tradução para a língua portuguesa. Então perceba que o texto central é a obra, né, do Nietzsche, né, a quarta das considerações intempestivas ou extemporâneas, mas há uma série de trabalhos dentro disso. Não apenas do professor Rafael, como também da própria editora. Perceba, você tem o editor, você tem o revisor, você tem colaboradores, você tem assessores, você tem copyright, copydesk, você tem diagramador, você tem uma infinidade de trabalhadores dentro desta obra. Então perceba, quando se fala de um livro, né, a gente pensa no tamanho do livro, a gente pensa também no preço do livro, mas pense que nesta engenharia chamada livro, há uma série de trabalhos e trabalhos muito importantes e necessários. Então, se você puder fazer esse esforço de adquirir esse livro, não é um livro que você lerá em uma semana, não é um livro que você lerá em um mês. Claro que isso é medido também mediante o seu nível e maturidade de leitura. Tá? Eu confesso que eu já tenho um tempinho de leitura, algumas décadas, e preciso e voltarei a este livro outras vezes, e em cada volta que você faz, você acaba aprendendo sempre um pouco mais. Então esse processo, especificamente pensando no professor Rafael, é de longos anos. Desde as primeiras lições de alemão, eu assisti um vídeo seu, no seu canal, uma entrevista com a professora da Unesp, eu esqueci o nome dela. Isso, eu já assisti você falando nos primeiros meses de estudo para conseguir a bolsa, depois estudando lá na Alemanha, depois todos os anos de formação, né? Graduação, mestrado, doutorado, a sua própria tese de doutorado. Se você ainda não teve acesso à tese de doutorado do professor Rafael, tenha, porque são apenas algumas páginas, algumas poucas páginas, assim. Eu fiz uma brincadeira com a Jamaica hoje em casa e falei, chuta aí quantas páginas são a tese de doutorado do Rafael. Ela chutou assim, uns 300 e poucas páginas. Eu falei, passou longe, 888 páginas, só a tese de doutorado. Claro que aí tem um trabalho de fôlego enorme. Então por isso eu retomo, não apenas dizendo, né, ao editor que aqui está, ao professor Rafael que aqui está, né, ao mestre Anterinho que lá está, e tantos outros autores e escritores, e professores e estudantes que aqui estão, o trabalho intelectual ele é árduo. Isso perpassa pelos anos de formação do professor Rafael e também os anos envolvidos na produção desta obra, junto com o apoio da editora, junto com tantos outros orientadores. Então, o trabalho intelectual e os consequentes diálogos se dão no processo de formação do professor Rafael e também no processo de trabalho diário dele, diário e árduo. Em relação a isso, eu gostaria só de terminar a minha fala, né, inicial, lendo uma parte do livro. É uma citação que ele faz em comentário e está na página 48. É uma fala do próprio Nietzsche que resume um pouco essa perspectiva. Nós, filólogos, ou o que é? Imagino que você pense. Filosofia, eu sei do que se trata. Biologia, eu sei do que se trata. Mas você pensa assim, filologia, que negócio é esse? Que coisa é essa? Então, esta citação da página 48 tenta e nos explica, e é bom que leiamos. A filologia, como ciência da antiguidade, naturalmente, não tem uma duração eterna. Seu material há de se exaurir. O que não há de se exaurir é a sempre nova acomodação de cada tempo, a antiguidade, medindo-se com ela. Se a tarefa dos filólogos fosse a de compreender melhor o seu tempo, por meio da antiguidade, sua tarefa seria eterna. Então, a filologia, como ciência da antiguidade, ela se exaure à medida das acomodações que cada tempo faz à antiguidade ao mundo.
Então, a antiguidade como um espelho, a antiguidade como um triunfo de guerra, a antiguidade como uma disputa que dialoga constantemente com o tempo tríplice presente, porque o que nós temos, na verdade, é o passado presente e o presente futuro. Essa é uma das muitas noções de tempo. Então, quando pensamos em uma ciência da antiguidade sendo traduzida, discutida com amplas e oportunas notas explicativas, e todo esse processo do trabalho intelectual, nós estamos fazendo um convite, o autor, o tradutor e toda a equipe que envolveu a produção deste livro está fazendo um convite a nós, a olharmos para a antiguidade nesse processo de construção de um presente, um passado presente e um presente futuro. Esse convite foi feito a mim e estou nessa breve introdução aqui também convidando a você que você possa utilizar esta obra como um instrumento de saber, mas também você vai encontrar aqui sabor para longos dias, meses e anos. Tá bom? Parabéns, professor Fran. E parabéns ao editor também. Obrigado, Cris. Sempre muito inspirador te ouvir. O Cris tem uma oratória que é de uma clareza cristalina e persuasiva, né? Então, é sensacional te ouvir. E você me dá, assim, a oportunidade, inclusive, para um esclarecimento. Eu deveria ter colocado isso quase como uma anedota no livro, que é a palavra filologia, ela foi ouvida com entendimento da minha parte pela primeira vez em 2014. Então, eu já tinha 26 anos de idade, quando eu fui fazer meu intercâmbio na Alemanha. Porque lá, digamos, a área para a qual eu fui alocado era clássica filologia. Então, filologia clássica. Aí eu falei assim, deve ter alguma coisa errada. Eles escreveram errado no meu documento, deve ser filosofia clássica, alguma coisa assim. Aí eu fui procurar no dicionário, não, a palavra filologia existe. Então, veja, eu com 26 anos de idade, tendo feito já mais ou menos uma graduação, estava no meio, uma graduação em grego, não tinha ouvido falar de filologia. Isso é muito sintomático, inclusive, do rumo que a área tomou desde quando Nietzsche escreveu isso, quando ela era grande área na Universidade Alemã, responsável pela educação não só de quem queria entrar na Universidade Alemã, mas de todos os jovens ali com alguma pretensão maior na vida, tinham que estudar pelo menos alguns anos de latim, alguns anos de grego, com filólogos. Então, os filólogos eram os grandes educadores da Alemanha, da Prússia, de estados germânicos do século XIX. De lá para cá, o que aconteceu? A filologia se tornou uma área muito específica em termos históricos, né? A gente tem filologia românica, que às vezes o pessoal das letras aí encontra como uma área e tal. Mas originalmente filologia significa o amor, philos, né? Igual de filosofia, filia é o amor, ao logos. Logos que é o discurso, logos que é o pensamento, logos que é a palavra. Então, o filólogo é aquele que é o amante das palavras. Óbvio que a história da palavra ela é grega, então ela remonta a Alexandria, ela passa por Platão, né, que usava com outro sentido, mas ela é usada para se referir a princípio a um filólogo, que é o Eratóstenes, lá na Biblioteca de Alexandria. Depois ela vai se especializando, tem uma história ao longo da Idade Média, Idade Moderna, mas no século XX ela começa a cair em desuso, né, a ponto de, para mim, não ser mais tão opaco, mas provavelmente para muitos aí, o que nós filólogos quer dizer, né? Basicamente a gente poderia dizer nós educadores, tá? É o que o Nietzsche está dizendo aí quando ele escreve essa obra. Ela não é especificamente apenas sobre a área da filologia, ela é uma reflexão sobre educação, tá? Então, sensacional, Cris, muito obrigado por te ouvir. Eu passo agora a palavra ao Felipe. Boa noite a todo mundo. Agradeço muito o convite do Rafael. Foi um prazer ter vindo, conhecido Aracati, Canoa Quebrada. Eu vinha para o evento em Fortaleza, mas por mim eu ficaria aqui esse semana inteira. Então, agradeço a receptividade, todo mundo aqui. E agradeço as palavras também do Cris, também, que falou dos editores, dos editores. O Rafa também citou o Alex, preparador de texto. Eu queria agradecer também ao Caio, que foi o diagramador. E eles são todos colegas meus, e colegas do Rafa também, da área de grego, latim. Então,
eu acho que todos eles ajudaram realmente muito no processo de... Todos também conhecem alemão também, então puderam, cada um que lia o texto, preparava, revisava, diagramava, dava um pitaco e ajudava a melhorar a obra. E também queria agradecer ao Rafa por ter chamado o James Porter, né, um professor americano, estadunidense, que escreveu a apresentação, que é muito interessante, uma apresentação breve, mas que explica bem o que é a obra, o que é o Nietzsche como filólogo, e o pós-fácil da professora francesa Pascal Dumel. Então o Rafa conseguiu que ele cedesse os direitos para a editora, sem nenhum custo, ainda traduziu o prefácio e o pós-fácil, e acho que acrescenta muito ao livro. Assim como as notas que o Rafa fez, como ele falou, né, o livro do Nietzsche são notas do Nietzsche num caderno que nunca tinha sido publicado em vida. Né? Então, o Rafa pegou essas notas, traduziu e fez as notas dele sobre as notas do Nietzsche. Né? Porque você pega o caderno de alguém e vê as notas, é difícil você entender o que a pessoa está querendo falar ali. Né? O Rafa tenta contextualizar o que está escrito naqueles cadernos, algumas passagens inacabadas. Né? Então, agradecer muito ao Rafa por todo o trabalho que ele teve. E só para não me estender, a gente poder sair daqui, jantar, todo mundo feliz, só falar um pouquinho do processo de edição da obra desde o começo, quando o Rafa ofereceu para a gente, para a editora, né? Estava no Rio de Janeiro, a gente fez uma chamada para um outro evento acadêmico lá. E o Rafa ofereceu 2 obras, né? A obra do Nietzsche, Nós Filólogos, e essa outra da Ciência da Atividade, né? Que vocês comentaram, que é de um outro alemão, ainda mais antigo que o Nietzsche, que chama Wolff. E esperamos que a gente possa publicar também no futuro essa obra também. E no momento que o Rafa ofereceu essas 2 obras, eu me interessei a princípio muito mais pela do Wolff, porque eu tenho, acho, uma afinidade maior com o Wolff e com outro autor alemão que a gente publicou também, que é o Wilamowitz, que eram essas pessoas que tentaram formar essa área de filologia. O que é o estudo da antiguidade? Né? A língua, a arqueologia, são os textos, são as moedas, tudo que diga respeito ao mundo antigo. Né? Então eu queria muito publicar o Wolff, porque ele foi um fundador da área, né? Enquanto o Nietzsche foi quase um destruidor da área. Né? Ele pegou essa área que está sendo construída e viu os pontos fracos dela e tentou atacar ela para tentar melhorar, né? Não sei se para realmente acabar com a filologia. Então eu me interessei muito mais pelo Wolff, mas os outros colegas de editora também viram no Nietzsche um potencial também comercial também, né? Um nome mais famoso, né? O Wolff, o Wilamowitz, ninguém ouviu falar, mas o Nietzsche, sim. E curiosamente eu tinha um certo receio, até porque no meu doutorado eu passo grande parte dele criticando o Nietzsche, né? Com base em outro filósofo alemão do século XIX, que é o Marx, né? Que tem uma visão quase oposta ao Nietzsche, mas em muitos pontos que elas se concluem, tanto que vários autores marxistas têm influência de Nietzsche no século XX. E a minha pesquisa era justamente mostrar a luta de classes no mundo antigo, que era uma coisa que para Nietzsche não era uma questão. Né? Nietzsche tinha questões como a defesa da escravidão, né? Para poder existir o intelectual, o homem supremo, inteligente, tinha que alguém estar exercendo as atividades manuais. Né? E muito legal que o Rafa faz nota citando esses problemas no texto do Nietzsche, não, claro. Exato, certo antissemitismo também. Enfim, então eu tinha essa outra visão marxista que, como vocês podem ver, ela vai na contramão desse tipo de estudo. Mas a crítica do Nietzsche na modernidade, ela faz muito sentido também com a crítica do Marx também, que também é um crítico da modernidade, do capitalismo, só com uma crítica de outro ponto de vista, mas que, como eu falei, elas podem ser conciliadas e foram depois com a psicanálise, Freud também. Enfim, só para dizer que no fim a gente não fez o Wolff que eu queria fazer, fizemos o Nietzsche, mas fiquei muito feliz com o resultado da obra, porque apesar de eu me dedicar no doutorado a criticar muito essa visão, a gente tem que admitir que ela é uma visão muito importante, muito influente no século XX. Talvez Marx e Nietzsche sejam 2 grandes nomes do pensamento na modernidade, né? Então não tem como fugir dos 2. Né? Então era mais ou menos isso, dizer que apesar do próprio professor, que é o diretor e editor também, o Alexandre Nazegal, também tem uma visão crítica do Nietzsche também, ele gosta muito do Wilamowitz, né, que a gente publicou antes,
esse cara que defende a ciência, a racionalidade, enquanto Nietzsche ataca a racionalidade em diversos momentos da obra dele, né? E eu dizia, tanto para o Radlegal quanto para o Rafael, que tanto o Wilamowitz, que pregava a ciência, mas era um sujeito muito nacionalista também, defendia o nacionalismo alemão, que a gente viu onde deu, e o próprio Nietzsche também, muitos imputam, né, uma influência dele também, nos regimes nazistas do século XX, mas acho que é bom que as pessoas leiam com seus próprios olhos a obra, né, e possam identificar esses pontos negativos na obra do Nietzsche, anacrônicos e que já não fazem mais parte do nosso tempo, mas algumas críticas dele à academia são ainda muito válidas, né? Dizer que a academia, por exemplo, é muito descolada da realidade, né? Eles estavam ali, fechados no seu mundinho, e não olhavam o que estava fora, o que estava acontecendo hoje, né? E vindo aqui para Aracati, acho muito legal isso que o Rafa faz também, né? Ver a cultura local e tentar trazer essa pesquisa dele sobre os gregos, sobre literatura, para também contribuir para a cultura local, para pensar também como a literatura, a filosofia é praticada hoje em dia, né? Então, só para dizer que o livro teve uma história tortuosa, começou com discordâncias, debates, né? E foi muito bom publicá-los, para que a gente possa publicar também o Volvo. E outras traduções do Rafa do grego também, que a gente já está trabalhando também, que deve sair. Então agradeço a todo mundo que veio bastante gente, então fico feliz aí, acho que o Rafa é um cara muito querido na comunidade aqui também. E agradeço a todos que prestigiam o livro e que vieram aqui hoje. E o convite do Rafa, principalmente, para poder conhecer aqui Aracati. Valeu demais, Felipe. Você tocou em vários pontos que daria para eu esmiuçar longamente, mas eu vou tentar ser sucinto. O caráter fragmentário da obra, né? Isso eu não explicitei plenamente no início, mas como o Felipe disse, o Nietzsche tinha o hábito de anotar tudo durante a vida inteira. Então a gente tem os cadernos de anotação dele desde quando ele tem, não sei, 16, 17 anos de idade, até os últimos dias de lucidez, todos os cadernos. E aí a caligrafia dele, inclusive, é muito bonita. Eu, eventualmente, fui lá para conferir passagens, ver se os editores tinham feito a opção correta, e a gente consegue ler com muita clareza a caligrafia dele. Isso para o estudioso é ótimo, porque é uma fonte de informações riquíssima para a obra publicada. As anotações que ele fazia enquanto pensava, enquanto vivia, frequentemente lançam uma luz nova sobre os trabalhos que ele preferiu publicar. O fato é que ele fez essas anotações para o que teria sido a quarta das considerações intempestivas, chamada Nós Filólogos, como uma intervenção crítica contra o campo da filologia, propondo uma abertura desse campo para uma visão mais inovadora ou renovadora, mas ele desistiu por algum motivo de organizar isso como texto e publicá-lo. Ele publicou um outro texto chamado Richard Wagner em Bayreuth. Ele ainda era wagneriano, mais ou menos convicto. Nesse último livro a gente já sente algumas hesitações e ele começa a romper, né, com Wagner, com Schopenhauer, com uma visão nacionalista germânica, depois com o pessimismo schopenhaueriano, e o Nietzsche da obra filosófica madura, ele está contido no que são essas anotações, ainda que por trás de uma certa crosta, que são as visões dele juvenis, de uma idealização do Wagner, de uma idealização do Schopenhauer. Então as notas ajudam muito a contextualizar isso. O que ali inaugura o que vai ser o pensamento filosófico mais potente dele, o que é algo que ele vai abandonar depois de pouco tempo. Então isso foi muito importante fazer. Por exemplo, o caráter eventualmente antissemita, né, de alguns comentários que duram até o final da vida, mas que, entendidos no seu contexto, em geral, são críticas ao cristianismo, enquanto um fenômeno cultural mais amplo. Bastante dizer que Jesus foi judeu. Né? Então, assim, a ideia de uma construção cristã antissemítica, ou antissemita, para o Nietzsche era um grande absurdo, porque Jesus foi judeu até morrer. Jesus nunca foi cristão, né? Isso é uma obviedade para nós hoje, mas em tempos de antissemitismo muito difundido, ele falava isso, né?
Então, é algo que aparece nessas notas. Eu destaco ainda algo que foi mencionado pelo Felipe, que é essa atuação, né, na comunidade. É algo que eu partilho com basicamente todos os colegas, né, mas em especial com o Cris. Tem um projeto chamado Becos da Memória, que é incentivando os jovens aracatienses a reescreverem contos ou tradicionais ou novos, mas a partir de uma nova perspectiva, inspirados pela obra do Antero Pereira Filho, né, História de Assombração do Aracati. Então é um colega que tem contribuído aí para conhecer a literatura local, difundi-la, de certa forma promovê-la, e como o Cris, a gente tem muitos outros colegas que têm atuado, né, nessa frente em prol de uma universidade mais aberta. E aí eu acho que a crítica que o Nietzsche faz nesse livro é algo que a gente pode trazer para o presente, que é essa proposta de que o estudo deve ser significativo para a vida. Sim, se eu tivesse que tirar uma lição do meu convívio com a obra do Nietzsche, seria essa. A ideia de que assim, eu estou estudando porque meu pai mandou. Eu estou estudando porque a bolsa que o professor me ofertou era sobre esse assunto. Eu não ligo a mínima para o assunto, é uma bobagem para mim, mas é o que me dá a bolsa. O Nietzsche seria extremamente crítico desse tipo de escolha. Ele diria, olha, procure um outro campo, procure uma outra área, procure uma outra bolsa, procure algo que seja significativo para você. Tanto que a certa altura das notas ele fala assim, é muito curioso conversar com um colega de área que fala que estuda Diógenes, o Cínico, mas poderia tranquilamente estar estudando Descartes. Ou poderia tranquilamente estar estudando, sei lá, um filósofo moderno. Como se não tivesse nenhuma implicação para a vida aquilo que a gente faz em termos de opção de estudo. Né? Por que é que eu fui estudar grego antigo? Por que é que eu fui estudar alemão? Por que é que alguma pessoa que pode ter ido estudar, não sei, uma outra área qualquer? Né? Essas coisas não são indiferentes para nós. E essa preocupação com a vida, né, das letras, do Nietzsche, é algo, a meu ver, sempre muito bonito, porque o conhecimento é um meio de formação e de transformação daquilo que nós somos. Né? Essa é a grande convicção que guia o projeto filosófico dele, a filosofia, né? Digamos, a investigação sobre si como um caminho de autossuperação. Né? O além do homem não é o super-homem lá dos gibis, né, dos Estados Unidos, dos heróis da Marvel, é a superação da nossa condição limitada humana. Então, eu acho que muito do que o Nietzsche propõe aqui está desdobrado em outros livros dele no futuro e são lições ainda muito inspiradoras. O James Porter, que escreve o prefácio do livro, ele explora isso muito bem, mostrando como vários dos insights das notas estão explorados na Genealogia da Moral, que é uma obra tardia. James Porter, que é um estudioso incontornável para quem se dedica a Nietzsche no mundo inteiro, tem vários livros importantíssimos e que, felizmente, é um desses acadêmicos acessíveis. Eu escrevi para ele um e-mail e falei, Porter, estou querendo te entrevistar, pode ser? Obviamente foi muito mais delicado, né, no convite. Mas ele topou, conversou comigo no meu canal, no YouTube, super gente boa, acessível, e aí a gente continuou trocando e-mail. Lá pelo Santos eu falei que estava traduzindo essa obra, perguntei se ele toparia escrever alguma coisa, ele me mandou esse material, eu traduzi. E a mesma coisa também com a Pascale Melle, uma estudiosa francesa, e foi um processo de aprendizado também esse de conviver com o outro, com a palavra do outro sobre a sua própria palavra, um aprendizado de humildade, inclusive. Né? Eu agradeço ao Porter, a Pascale Melle, por terem seguido os textos, por terem, né, trabalhado nessa interlocução. E então vejo esse é um livro que conta com contribuições muito diversas e espero que seja inspirador para quem está aqui hoje. Eu já mencionei, né, que os estudantes leram partes do trabalho, algumas vezes inconformados com certos posicionamentos do Nietzsche, com certas propostas, falando, mas professor, isso aqui é ilegível, não dá para entender o que ele está dizendo. Eu falo, vamos devagar, lê a nota, lê a próxima, depois volta, tem um sistema, tem um pensamento complexo e coerente aí dentro. Então, eu agradeço também aos estudantes por esse retorno. Para mim é muito gratificante e, ao mesmo tempo, me ensina muito conviver com vocês, porque me ajuda a ver coisas que, a princípio, eu não veria. Né? Então,
termino com esse agradecimento ao UES, aos estudantes da UES, aos meus colegas e, obviamente, a todo mundo que nos recebeu aqui no Aracati. Estão prestigiando aí, Antero a gente já mencionou, mas também Dedeus, Lúcio Telmo, são colegas queridíssimos aí da literatura do Aracati. O Caio, professor de História, também colega recente, que tem colaborado aí em publicações coletivas. E todo o pessoal aqui do Teatro Francisco Clotilde. Agradeço muito ao Ítalo Gondim, que é o nosso secretário do Turismo, a Madá, que é a responsável aqui pelo espaço, ao Peu, que faz a intermediação ali dos horários, e, sobretudo, ao Edivan, que é o nosso bastião dos termos técnicos aqui, sempre pontual, está sempre à disposição, cuidando para que tudo se dê perfeitamente bem. Então, vejam que também, para que as coisas aconteçam aqui, tem uma equipe de pessoas que colaboram. Marciano está tirando fotos ali, jamais poderia esquecer o Marciano. Me recebeu de braço aberto aqui no Aracati, uma pessoa boníssima, a Silvanese, também da família Marciano. Uma família importantíssima para a história do Aracati. Então, muito obrigado a todos vocês que me acolheram. Agora, a gente está chegando ao fim dessa fala. Eu não sei se alguém vai ter a coragem de levantar a mão para fazer pergunta ou colocar qualquer coisa. Mas, se quiser, é o momento. Prometo que eu vou ficar. Se alguém mais quiser levantar, pode levantar. Mas a gente pode conversar a partir de agora. Em não havendo quem queira comentar, eu tinha até falado para os estudantes que eu ia eventualmente pontuar uma atividade, mas não está liberado isso. Só os trabalhos que vocês fizeram na mão está ótimo, né? Os trabalhos, os textos escritos. Ninguém precisa se obrigar a falar nada por obrigação. Mas se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Então, é agora. Inclusive, isso vale para Cris e Felipe. Se eu disse alguma bobagem, vocês queiram contrapor, o momento é agora. Alguém? Eu não vou ficar sentido se não tiver ninguém, prometo. Estou com um psicanalista em dia, sem complexos. Então, por favor. Eu queria fazer uma pontuação acerca do valor atual das letras clássicas, né? Pensando grego e latim. Por exemplo, os filólogos, no sentido acadêmico, que formam estudantes de letras clássicas para formarem novos para o ensino superior. Esse é um gargalo e um problema. Em se tratando do grego e latim no ensino básico brasileiro, isso já está fora há décadas. E uma preocupação, e aí chega a minha pontuação, por exemplo, na própria área da licenciatura de letras. Muitos advogam a saída de latim do currículo e do programa do curso de letras. Numa outra área também, que eu atuei e ainda atuo durante anos, né, que é a área também de teologia, segue o mesmo caminho. No Brasil, historicamente, tanto a teologia católica ou protestante, né, clássica, estudam. Eu, pelo menos na minha época, nos meus 7 anos em que estudei lá no século passado, teologia, eu, na faculdade de teologia, tive que estudar letras, grego e hebraico. Então, a minha pontuação é onde entra, né, a área de letras, licenciatura em letras, o estudo de latim, né, na área de teologia, estudo dessas letras também clássicas. Então, se a gente começa a retirar, nós estamos, de alguma maneira, diminuindo o valor dessa filologia, dessa ciência da antiguidade, também como um exercício elástico de intelectualidade. Um aluno da UES, na cidade de Aracati, estudando latim, fazendo letras, onde ele estudaria isso? Já que ele escolheu a área de letras, por que não estudar algo desse nível, desse tipo? Mesmo que minimamente em uma aula você possa explicar uma etimologia de uma palavra, nem que seja essa instrumentalização básica. Hoje, por exemplo, em aula de manhã, né, com o terceiro período lá na UES, dando literatura portuguesa 1, estudando teatro de Gil Vicente, comecei a aula colocando lá Ridendo Castigat Mores. É um clássico para explicar Gil Vicente, isso é, rindo, ridiculariza os seus costumes,
né? A sátira como instrumento de convite ao riso, mas é um convite à crítica à sociedade. Então, hoje eu utilizei, hoje não, mas pelo conhecimento que adquiri lá atrás e instrumentalizando isso na licenciatura de letras, você utiliza isso, quer seja no ensino superior, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio. Então, eu, particularmente, na minha caminhada como professor da área de letras, eu insisto na relevância da área de letras clássicas para a nossa atualidade nesses processos formativos da área de letras. Quer seja licenciatura em letras, língua portuguesa, licenciatura em letras e outras áreas de letras. Tá? O que você pensa sobre isso, professor Rafael Silva? Obrigado, Cris. Essa é uma pergunta super pertinente. É muito bom que eu tenho os estudantes aí do Latim 1 e do Latim 2 da UES aqui presentes. Eu não sou digamos, professor que passou para a área de latim dentro desse concurso. Como eu disse, sou professor da literatura, mas sempre formação em latim eu tenho atuado nessa disciplina, porque o antigo professor foi para outro concurso, então mudou, e essa vaga, por enquanto, é um pouco vaga, né? E o que eu fui me dando conta nesses últimos meses trabalhando com a disciplina é algo muito curioso, que é, a gente lê a ementa do Latim 1 e do Latim 2, a proposta é basicamente a de ensino da língua como se fosse uma língua qualquer, como se fosse assim, espanhol, como se fosse polonês. Só que você tem no currículo a língua 1, a língua 2, e depois não tem mais absolutamente nada que converse com isso. Talvez a história do português converse um pouco, né? A ideia de retomar o português arcaico, a partir do momento em que o latim deixa de ser latim e se torna português, daria para pensar em uma continuidade. Mas, em todo caso, o estudo do latim enquanto língua desaparece para nós que ministramos aqui a licenciatura em letras na UES do Aracati. O que eu comecei a me perguntar é, se essa disciplina fosse de polonês 1 e 2, e eu fosse um estudante, qual seria a minha motivação para estudar essa língua, o que seria equivalente ali ao A1, eventualmente a um A2 dessa língua, né, em termos de desenvolvimento linguístico, depois nunca mais ver isso na vida. Por que eu comecei a colocar essa dúvida? Porque eu olhava nos rostos dos alunos uma expressão de desolação, de desespero, que eles me disseram que foi constante durante o primeiro período que eles viram, né, o latim como professor original, mas que justamente eu tentei mitigar dessa segunda vez, me colocando a pergunta, então o que é que a pessoa que manteve dentro de um diploma de licenciatura português ou inglês, latim 1 e 2, queria que fosse ensinado? Porque não é a língua. A língua não se aprende em um ano. Ou uma língua não se aprende em 6 meses. Ainda mais uma língua antiga. Quem estudou no período que o Cris mencionou que o latim era obrigatório, né? Se a gente quiser voltar lá antes da primeira mudança de 68, quando o latim era obrigatório nas escolas, ou antes da LDB de 97, quando o latim era obrigatório nos cursos de letras. Essas pessoas viam latim durante anos. Alguns aprendiam, poucos. A maioria saía dali detestando o professor de latim, detestando a matéria, e ter visto tanto também não importava para essas pessoas. Mas a proposta era ensinar a língua. Dentro do curso de letras, hoje, a proposta não é ensinar a língua. E eu demorei a me dar conta disso. Os meus primeiros meses foi assim, tentando adotar um método. Vamos ver latim do início. Vamos falar frase em latim. Passa as declinações, passa as conjugações dos verbos. Foi quando me deu o clique de perceber que, na verdade, o ensino significativo dessa disciplina, para alguém que se forma como licenciado em letras portuguesas ou em letras inglesas, é o que pode ser útil, isso que o Cris falou, né, emprego utilitário do latim, para quem vai ensinar português na sala de aula ou para quem vai ensinar inglês na sala de aula. Então, o que em termos de língua, o que em termos de literatura e cultura, esse contato com a antiguidade pode propiciar. E aí, agora, os estudantes vão perceber assim, uma mudança, né, considerável no enfoque, que vai deixar de ser o ensino da língua como, sei lá, uma língua que se fala, uma língua que se escreve, mas muito mais esse tipo de tópico instigante, como etimologia, gêneros literários,
ler obras, trechos, né, da Eneida em cotejo com os Lusíadas, ler trechos de Sêneca, as tragédias, em cotejo com Shakespeare, por exemplo, e assim por diante, tentando mostrar como a cultura é um contínuo histórico, assim como a transformação da língua se deve entender dentro de um contínuo histórico. Então, é assim que eu entendo, Cris. Rapidamente. Eu brinco com os alunos, por exemplo, nós lemos o Flamme do Kant, né, o que é esclarecimento. E logo lá no início, o Kant coloca lá, por exemplo, o saperiaude. Eu falo assim, gente, anota aí, para você postar mais tarde no seu Instagram. Pelo menos que sirva para isso. É uma brincadeira. Que, por exemplo, está até no Alta Compadecida. Mês que vem sairá, por exemplo, né, a segunda edição e tem sempre lá o Chicó brincando. Né? A segunda versão é Jotene. Aí ele vai dizer, não, na primeira, no filme primeiro, é Moreno em francês. Na segunda, Jotene é Moreno em japonês. Ah, sim, vai dizer o seguinte, é Moreno em japonês. Claro, isso é todo recurso de humor, né? Mas, por fim, eu digo que isso, você diz assim, serve para quê isso? O aluno pensa assim, minimamente, aumenta o seu repertório cultural. E para alguém que trabalha com letras, e para alguém que quer de fato trabalhar em alto nível com letras, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, aqueles que aspiram a ser professores universitários, escritores e etc., é preciso que nós alarguemos a nossa capacidade intelectual, mental, consequentemente aumentemos o nosso repertório cultural. Então, minimamente, latim, grego, alemão, francês e tantas outras possibilidades que temos hoje, minimamente, você vai aumentar o seu repertório cultural e, consequentemente, alargar a sua visão de mundo. Perfeito, obrigado, Cris. Super instigantes as colocações. E agora, então, a gente convida quem está presente a se dirigir lá para fora, a gente vai conversar mais tranquilamente. Se alguém quiser adquirir o livro, a gente ainda tem alguns exemplares. Ele está sendo vendido a R$ 47,50. E na sequência a gente vai ver se a cervejaria Dragão do Mar está aberta. Se ela não tiver, a gente vai para a pizzaria Bonari. Eu disse que hoje é meu aniversário, então a gente vai cantar um parabéns lá. Estejam todas convidadas, todos convidados. Vai ser uma alegria ter vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui hoje. Foi muito feliz.